Enoque é um dos personagens mais fascinantes e misteriosos da Bíblia e das tradições antigas. Apesar de sua história ser contada de maneira relativamente breve nos textos sagrados, poucos homens são tão citados com tanta reverência, ainda que suas palavras e ações sejam poucas, pois seu legado ultrapassa o tempo e inspira inúmeras interpretações ao longo da história. Ele era filho de Gérede e descendente direto de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Cresceu numa época em que a humanidade já começava a se afastar dos ensinamentos divinos. O mundo ao seu redor estava mergulhado em corrupção, violência e decadência moral, com muitas pessoas escolhendo caminhos de maldade e egoísmo. Mas, em meio a essa escuridão espiritual, Enoque destacava-se pela sua luz e pureza. Desde jovem, ele sentia algo especial em seu coração, uma conexão profunda, sincera e verdadeira com Deus. Algo que ia muito além da simples crença ou tradição. Essa conexão era marcada por uma comunhão íntima, onde Enoque buscava entender a vontade divina, conversar com o Criador e viver de acordo com os seus princípios. Enquanto muitos ao seu redor se perdiam em comportamentos destrutivos, Enoque escolheu trilhar um caminho diferente. Decidiu caminhar lado a lado com Deus. Mas essa caminhada não era simplesmente andar. Era um ato de fé constante, uma revolução baseada na confiança, no amor e na entrega total. Ele falava com Deus com uma intimidade rara, ouvia atentamente a voz divina e seguia os seus ensinamentos com alegria e dedicação. O seu jeito de viver era tão genuíno e iluminado que inspirava todos que o conheciam. Sua família, incluindo o seu filho Matusalém, o homem que virara a ser o mais longevo registrado na Bíblia, sentia essa luz especial que emanava dele. Essa influência era tão forte que parecia transmitir a chama de fé e da esperança mesmo nos tempos difíceis. Enoque viveu muitos anos nessa profunda comunhão com Deus, mostrando ao mundo que é possível manter justiça e a retidão mesmo em meio à corrupção e ao caos. Por sua santidade e proximidade com o Criador, ele recebeu um convite extraordinário e único, ser levado para conhecer os mistérios do céu. Diferente da maioria das pessoas que vivem apenas na Terra, Enoque passou a realizar uma série de viagens espirituais onde sua alma era transportada para além dos limites do nosso mundo físico. A primeira dessas viagens o levou pelos céus, onde ele atravessou diferentes portais e camadas do céu, que vão muito além do que os olhos humanos podem alcançar. Ele pôde contemplar as moradas celestiais, magníficas residências onde habitam os anjos, seres de luz que servem e obedecem fielmente a Deus. Cada céu possuía características próprias, lugares de beleza indescritível, repletos de luz, música celestial e harmonia perfeita. Enoque ficou maravilhado ao perceber a ordem, a perfeição e a majestade que existiam acima da terra. Em uma dessas jornadas, ele encontrou anjos que governaram os eventos, que controlam as tempestades e trazem a chuva para o nosso planeta. Ele observou como esses anjos realizam suas tarefas com exatidão e dedicação, mantendo o equilíbrio do mundo natural. Eles mostraram a Enoque que tudo o que acontece na Terra está sob o controle divino e que nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. Durante essas viagens, Enoque também foi levado a um lugar especial, onde estavam presos os anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, que desobedeceram a Deus. Ele viu como eles estavam acorrentados, condenados a aguardar o julgamento final. Essa visão revelou a justiça divina em ação à gravidade do pecado, mostrando que até mesmo seres celestiais que escolhem a rebeldia
enfrentam consequências severas. Além disso, Enoque conheceu lugares que representavam o paraíso, onde as almas dos justos vivem em paz e alegria eterna. Ele também visitou regiões de tormento, reservadas para os ímpios e malfeitores, locais onde a dor e o sofrimento são eternos. Recebeu ensinamentos profundos sobre a vida após a morte, o juízo final e a recompensa ou punição eterna que aguarda cada alma segundo seus atos. Os anjos caídos que desceram à terra tinham se apaixonado pelas mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nephilim, gigantes, poderosos e temidos, que trouxeram caos, violência e destruição para a humanidade. Esses seres eram imensos, violentos e dominavam a terra com força e crueldade, destruindo cidades e espalhando o mal. Além disso, os vigilantes ensinaram aos humanos muitas práticas proibidas, como magia, feitiçaria, astrologia e outras ciências ocultas que corromperam ainda mais o mundo, aumentando a degradação moral e espiritual da humanidade. Foi nesse cenário caótico e sombrio que Enoque se destacou ainda mais. Por sua pureza, sabedoria e proximidade com Deus, ele foi escolhido para ser o mensageiro divino. Deus o enviou para falar com os anjos caídos, anunciando que eles seriam severamente punidos por sua desobediência e pelos males que haviam causado. Enoque também recebeu visões proféticas dos julgamentos futuros, do fim dos Néfilins e da restauração da justiça na terra. Além disso, Enoque aprendeu detalhes sobre a ordem cósmica, como o Sol nasce e se põe em horários determinados, como a Lua apresenta suas fases e como as estrelas seguem trajetórias fixas no céu. Essa ordem celestial é mantida por anjos especiais, designados por Deus para governar os elementos naturais, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia. Ele recebeu ensinamentos ainda mais profundos sobre os ciclos solares e lunares, fundamentais para a criação dos calendários que organizam a vida humana, especialmente para as práticas religiosas e para a convivência social. Por meio desses conhecimentos, Enoque compreendeu que o tempo é um dom divino e uma parte essencial da harmonia universal. Ao trazer essas informações para a humanidade, Enoque passou a funcionar como um grande cronologista, alguém que não apenas entende o tempo, mas que também ajuda as pessoas a vivê-lo de maneira ordenada, respeitando os ciclos naturais e o ritmo da criação. Durante suas viagens celestiais e comunicações com Deus e os anjos, Enoque recebeu uma visão clara e impressionante sobre o juízo final, um momento decisivo na história da humanidade em que todas as ações serão julgadas e a verdadeira justiça será finalmente instaurada. Ele foi mostrado que, nesse julgamento, cada ser, desde os anjos caídos até os humanos, será chamado a prestar contas de suas escolhas. Enoque viu como os vigilantes, aqueles anjos que desobedeceram a Deus e corromperam a terra, seriam severamente punidos, presos para sempre em abismos escuros, aguardando um destino final ainda mais rigoroso. Além disso, ele presenciou a separação dos mortais entre justos e ímpios. Os justos que seguiram o caminho da retidão seriam recompensados com a vida eterna em um novo reino de paz, harmonia e felicidade. Por outro lado, os ímpios enfrentariam a condenação e o sofrimento eterno, consequências de suas más ações. O personagem central dessa profecia é a figura do Filho do Homem, um personagem messiânico que representa a justiça divina personificada. Esse Filho do Homem é o juiz supremo que virá para restaurar a ordem, punir o mal e inaugurar uma nova era em que a corrupção, a violência e a injustiça serão definitivamente eliminadas. Durante 365 anos, Enoque caminhou fielmente com Deus e então, de forma repentina, ele desapareceu da terra.
A escritura apenas diz, abre aspas, Deus o tomou para si, fecha aspas. Enoque não experimentou a morte como os outros seres humanos. Não houve enterro, nem registro de fim. Ele simplesmente foi transladado, levado por Deus de forma sobrenatural, um sinal claro de que havia agradado ao Senhor e que a sua missão estava cumprida. Essa história mostra que, mesmo em tempos sombrios, é possível manter a fé e a integridade. Enoque é um exemplo eterno de dedicação, pureza e comunhão divina. Uma inspiração para todos que buscam caminhar com Deus em meio aos desafios da vida. Se você gostou desse vídeo e dessa história, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que você ama e que apreciam esse tipo de conhecimento. Até a próxima e fiquem com Deus.